Este é o relato de uma mulher que descobriu que o fio solto de uma mentira pode desvendar toda uma cortina de decepções. Aqui está a história de Isadora Estevão, ambientada no coração do Brasil. Meu marido colocou secretamente uma bolsa na minha mala. Então eu a troquei de volta para a bagagem da secretária dele. Quando passamos pela segurança, ele perdeu a cabeça na hora. Há coisas na vida de uma mulher que, inicialmente, parecem tão pequenas quanto um zíper desalinhado, um item fora de lugar ou uma frase escapando por uma porta entreaberta. No entanto, se você olhar de perto, é o fio solto que desenrola uma cortina inteira de mentiras escondidas por anos. Descobri aquela bolsa na noite anterior ao nosso voo para o Rio de Janeiro. Eu estava arrumando minha mala para uma viagem de negócios com meu marido. O nome dele é Estevão, 7 anos mais velho que eu e dono de uma empresa de materiais de construção em São Paulo. Meu nome é Isadora, tenho 33 anos. Eu trabalhava como contadora, mas depois que nos casamos, Estevão me disse para ficar em casa. Ele disse: uma mulher com um marido bem-sucedido não precisa lutar lá fora. Cuidar da casa, das refeições e das relações familiares já é o suficiente. Naquela época, eu acreditei nele. Acreditei com uma ingenuidade muito feminina, que um homem dizendo aquelas palavras simplesmente queria me proteger. Só muito mais tarde entendi que alguns homens querem que suas esposas fiquem em casa. Não por amor, mas para mantê-las completamente fora de tudo, sem saber de nada, sem perguntar nada e sem o poder de interferir em seu mundo real. Sempre tive o hábito meticuloso de fazer as malas. Roupas claras de um lado, roupas escuras do outro, cosméticos embrulhados separadamente e documentos importantes em uma bolsa impermeável. Antes de cada viagem, verifico minha mala pelo menos 2 vezes. Estevão costumava sorrir com deboche e dizer que eu agia como se estivesse indo para uma guerra, desperdiçando uma tarde inteira em uma única bagagem. Eu nunca discutia. Mulheres que viveram em um casamento longo aprendem uma coisa: nem toda frase de um marido exige uma resposta, porque se você responde, é sempre a primeira a se esgotar. Naquela noite, ao abrir o compartimento lateral da minha mala, minha mão roçou, em um objeto estranho, uma bolsa cinza escuro. Não era minha. Fiquei paralisada por alguns segundos. A bolsa era feita de um couro incrivelmente macio com zíperes brilhantes exibindo um design compacto, mas elegante. Eu não reconheci a marca, mas olhando apenas para a costura, sabia que não era barata. Eu sempre usava uma velha bolsa de lona azul marinho com alças desfiadas e o fundo pouco desbotado. Estevão a criticou uma vez, dizendo que a esposa de um CEO, carregando uma bolsa daquela, parecia que estava indo ao supermercado. Eu apenas sorri, porque odiava comprar coisas caras com o dinheiro de outra pessoa, apenas para ouvi-la mencionar isso mais tarde como um favor. Lá na sala, Estevão estava no telefone. Sua voz estava muito baixa, mas a casa estava tão silenciosa que algumas palavras ainda chegaram aos meus ouvidos. Sim, as passagens estão reservadas. Vamos resolver quando chegarmos lá. Ela não saberá. Ela não saberá. Aquelas 4 palavras caíram na minha cabeça, muito leves, mas frias como gelo. Abri a bolsa cinza. Dentro havia um envelope de papel pardo sem lacre. Puxei o conteúdo e vi vários comprovantes de transferências bancárias em reais, contratos fotocopiados e uma pilha de fotos tiradas secretamente de uma mulher, um perfil lateral por trás, saindo de um elevador, em uma garagem, sentada em um café. Eu conhecia essa mulher. O nome dela era Alessandra, a assistente executiva de Estevão. Ela tinha 31 anos e era solteira. Toda vez que aparecia na empresa, vestia-se com apuro, cabelos bem presos, lábios pintados de vermelho na medida certa. Sua voz era sempre suave, mas seus olhos nunca se contentavam em ficar atrás de ninguém. Eu havia encontrado Alessandra algumas vezes em festas de confraternização da empresa. Ela me chamava de Isadora em um tom muito doce, mas essa doçura não se parecia com respeito.
Parecia alguém sorrindo para um objeto que acreditava que mais cedo ou mais tarde lhe pertenceria. Olhei atentamente para os contratos. Eles traziam a assinatura de Estevão e a de Alessandra na seção do gestor de arquivos. O nome de um projeto me chamou a atenção. O Projeto Nordeste. O mesmo projeto que Estevão me disse no ano passado que havia perdido mais de 5 milhões de reais porque o mercado caiu, clientes cancelaram pedidos e fornecedores espremeram os preços. Ele chegou em paros e ser o ponto, ir ponto bero, casa bêbado naquela noite, sentado na sala, segurando a cabeça, reclamando de como os negócios eram difíceis e como eu, ficando em casa, nunca poderia entender. Eu fiz sopa para ele, coloquei uma toalha fria em sua testa e me culpei por ser totalmente inútil para meu marido. Agora, olhando para aquelas linhas de transferência bancária, finalmente entendi que o dinheiro não havia sumido. Ele simplesmente fez um desvio através de nomes diferentes. Coloquei tudo de volta, exatamente onde encontrei. O envelope na bolsa, a bolsa no compartimento lateral, fechando o zíper como se nenhuma mão jamais tivesse tocado nele. Estranhamente, eu não chorei. Não porque não dosse, mas porque, quando certas feridas são infligidas muitas vezes, elas param de fazer você gritar. Elas apenas fazem você ficar em silêncio. Tirei uma foto da bolsa no meu celular e enviei para minha melhor amiga, Thaís, com uma única mensagem pedindo para ela verificar quanto custava a bolsa. Ela respondeu imediatamente, perguntando o que estava errado. Encarei as palavras dela por um longo tempo. Não respondi. Na manhã seguinte, acordei às 5. Estevão havia saído mais cedo dizendo que precisava passar no escritório para pegar alguns arquivos. Sua camisa carregava o perfume suave de uma fragrância estranha, um perfume forte e doce, não do tipo que eu usava. O motorista me buscou lá embaixo. Assim que me viu, mencionou educadamente que buscaríamos Alessandra no escritório antes de seguirmos para o aeroporto de Guarulhos. Eu assenti. Quando o carro parou no prédio da empresa, Alessandra já estava esperando. Ela usava um blazer amarelo pálido e calças brancas, puxando uma pequena mala de bordo prateada. Ao entrar no carro, ela se virou e sorriu. Bom dia, Isadora. Eu sorri de volta. Bom dia, Alessandra. Do escritório ao aeroporto, Alessandra estava no telefone constantemente, falando exclusivamente sobre contratos, cronogramas de reuniões, clientes e salas de conferência. Ela falava de forma rápida, concisa e confiante. Parecia mais uma chefe do que uma assistente. Sentada no banco de trás, observando a cidade de São Paulo rolar para trás através da janela de vidro, de repente achei engraçado. Descobri que na vida do meu marido, a pessoa que agia mais como a esposa de um CEO não era eu. No aeroporto, Estevão já havia passado pela fila de prioridade. Disse a Alessandra para seguir em frente enquanto eu comprava algumas balas, e a seguiria logo atrás. Alessandra não suspeitou de nada e puxou sua mala de bordo prateada em direção ao controle de segurança. Fiquei para trás perto dos carrinhos de bagagem. Naquele momento, a área estava lotada. Anúncios do aeroporto, o som das rodas das malas no chão, crianças chorando e adultos apressados. Tudo se misturava em uma camada de ruído que mascarava perfeitamente uma pequena ação. Abri minha mala, tirei a bolsa cinza e abri o compartimento lateral da mala, prateada de Alessandra, que não exigia senha. Empurrei a bolsa cinza lá dentro. 30 segundos. Apenas 30 segundos. Fechei o zíper, empurrei a mala, prateada para frente e fui despachar minha própria mala maior. Depois, caminhei tranquilamente em direção ao portão de segurança. Alessandra já havia passado pelo scanner corporal e estava acenando do outro lado, pedindo para eu me apressar, porque já estava quase na hora do embarque. Sorri, colocando minha jaqueta, celular e bolsa de lona na bandeja de plástico. Passei pelo detector de metais. Sem alarmes, nada incomum. Isso foi até que a mala prateada de Alessandra rolou para fora da máquina de raio-x. Assim que ela estendeu a mão para pegá-la, um agente da Polícia Federal a parou.
Senhora, por favor, espere um momento. Precisamos inspecionar esta bolsa. O rosto de Alessandra mudou ligeiramente. O que há de errado, senhor? São apenas meus pertences de viagem de negócios. Por favor, colabore, respondeu o oficial. Exatamente naquele momento, Estevão se aproximou da área de pré-embarque. Ele vestia um terno cinza escuro, o cabelo perfeitamente penteado, um relógio de luxo brilhando no pulso. Vendo a confusão no portão de segurança, ele franziu a testa e deu um passo à frente, perguntando o que estava acontecendo. Alessandra imediatamente olhou para ele, a voz tremendo levemente. Estevão, eles dizem que há um problema com minha mala de bordo. Estevão virou-se para o oficial, afirmando que ela era sua funcionária e que sua bolsa continha apenas documentos de trabalho. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, o oficial abriu o compartimento lateral e puxou a bolsa cinza escuro. Viu o rosto de Estevão perfeitamente naquele momento. Seu sorriso endureceu, seus olhos se contraíram, seus lábios se abriram e depois se fecharam. Sua mão instintivamente buscou o bolso interno da jaqueta como se procurasse algo para se salvar. Mas não havia nada. O oficial perguntou a quem pertencia a bolsa. Alessandra balançou a cabeça, rapidamente, negando qualquer conhecimento dela. O oficial abriu a bolsa. O envelope pardo foi retirado e as fotos se espalharam bem na frente de todos. Fotos de Alessandra, contratos, extratos bancários. O ar ao nosso redor pareceu pular uma batida. Algumas pessoas paradas atrás de nós começaram a sussurrar e alguém até levantou um telefone para gravar. Estevão olhou para mim. Eu estava, ao lado das caixas de inspeção, segurando meu telefone que havia acabado de recuperar, usando a expressão perfeita e perplexa de uma esposa que não tinha puta ideia do que estava acontecendo. Ele engoliu em seco e falou com grande dificuldade. Essa bolsa é minha. Eu pretendia dá-la à minha esposa. Dei um passo à frente, olhando para a bolsa, olhando para Alessandra e depois olhando para Estevão. Sua? Perguntei. Minha voz era suave, tão suave que nem eu tinha. Certeza se continha inocência genuína ou puro sarcasmo. Estevão olhou para mim, os lábios tremendo, incapaz de formar uma única palavra. Eu ri suavemente. Ah, deve ser apenas um mal-entendido. Então falei com muita calma, como se o tempo estivesse lindo hoje. O voo estava no horário e meu marido simplesmente havia deixado cair um presente na bagagem de sua secretária por engano. Mas eu sabia que tinha descoberto tudo. Há batalhas que não exigem gritos. Apenas mudando a localização de uma bolsa, todas as mentiras dão um passo direto para a luz. O embarque correu bem. O voo decolou pouco depois das 8 da manhã. Sentei-me perto da janela segurando um livro, mas meus olhos não estavam lendo. Uma única linha. Estevão sentou-se em um corredor ao meu lado. Alessandra sentou-se bem ao lado dele. Originalmente, aquele assento pertencia a outro passageiro, mas Alessandra disse suavemente à comissária de bordo que precisava discutir negócios com seu chefe e conseguiu trocar de assento. Eu não me opus. Há momentos em que quanto mais alguém quer dar um show, mais você deve recuar para dar a eles o palco de que precisam. Desde que passamos pela segurança, o rosto de Estevão não voltou ao normal. Ele tentava manter um exterior calmo, mas sua mandíbula continuava cerrando. Seus dedos batendo constantemente no apoio de braço. Alessandra sentava-se com as costas retas, olhando para frente, lábios franzidos, ocasionalmente lançando um olhar rápido para mim antes de desviar o olhar. Eu entendia esse sentimento. Quando alguém é pego com algo que não deveria estar em sua mala, seu maior medo não é que estranhos saibam, mas que a pessoa que deveria estar sem noção esteja agindo com calma demais. Assim que o avião atingiu a altitude de cruzeiro, Estevão desafivelou o cinto de segurança e caminhou até a minha fileira. Ele se inclinou e pediu educadamente ao homem sentado ao meu lado para trocar de lugar para que pudesse se sentar com sua esposa. Seu tom era educado, mas não deixava espaço para recusa. O homem olhou para mim. Eu dei um leve aceno de cabeça. Ele se levantou, pegou sua bolsa,
e mudou-se para o assento vazio de Estevão. Estevão sentou-se ao meu lado. Após um longo silêncio, ele falou em voz baixa, dizendo-me para não pensar demais no que aconteceu no aeroporto. Mantive meus olhos no livro. Não estou pensando em nada. Aquela bolsa era para você, disse ele. Eu apenas a coloquei no lugar errado. Virei uma página e perguntei bem baixinho. Você pretendia me dar de presente uma bolsa contendo fotos de Alessandra e documentos do projeto? Estevão congelou. Eu não olhei para ele, mas sabia que seu rosto estava mudando de cor. Esse homem estava tão acostumado a explicar as coisas do seu jeito, tão acostumado a subordinados acatando cada comando seu, parceiros dando-lhe respeito, sua mãe defendendo-o e sua esposa ficando em silêncio. Mas hoje, uma única pergunta minha o tirou inteiramente do equilíbrio. Ele baixou a voz ainda, mas, alegando que eram documentos da empresa e que queria que eu entendesse melhor o seu trabalho. Quanto às fotos de Alessandra, ele disse que eram arquivos internos de RH que o Departamento de Recursos Humanos deve ter misturado. Virei-me para olhar para ele. 5 anos de casamento, e esta não era a primeira vez que eu o ouvia mentir. Mas no passado, eu costumava me enganar acreditando que ele poderia ter uma desculpa válida, que homens fazendo negócios tinham obrigações sociais complexas e que uma esposa compreensiva deveria salvar a imagem do marido. Agora, eu só achava hilário. Arquivos internos de RH tirados em garagens, hotéis e cafés e tirados por trás. Estevão permaneceu em silêncio. Fechei meu livro, minha voz ainda firme. Estevão, você tem se explicado muito desde o aeroporto, mas o estranho é que eu ainda não lhe fiz uma única pergunta. Ele olhou para mim por um longo tempo. Em seus olhos havia escrutínio, frustração e um leve traço de pânico. Finalmente, ele disse que estava apenas com medo de que eu entendesse mal, porque ela é sua funcionária e não há absolutamente nada fora do trabalho entre eles. Eu assenti. Isso é bom, então. Aquelas 4 palavras foram tão leves que quase pareciam nada, mas vi a mão de Estevão agarrar o joelho com força. Ele não suportava minha calma. Uma pessoa culpada geralmente quer que a outra parte fique com raiva, porque a raiva lhes dá a oportunidade de acalmar, retrucar, transferir a culpa e mudar a narrativa. Mas quando a outra pessoa está completamente calma, eles não sabem onde atacar. Estevão ficou sentado ali por mais alguns minutos, antes de se levantar e voltar ao seu assento original. Alessandra inclinou a cabeça para perguntar algo a ele, mas ele apenas balançou a cabeça. Voltei a observar as nuvens do lado de fora da janela. Eram de um branco ofuscante, macias e frias. Descobri que algumas coisas parecem bonitas à distância, mas somente quando você voa diretamente para dentro, delas percebe que não passam de vapor frágil. Peguei meu celular, liguei o modo avião e abri meu aplicativo de notas. Por anos, mantive o hábito de documentar eventos importantes, não para marcar pontos contra ninguém, mas para me lembrar de que meus sentimentos sempre tinham um motivo válido. Intitulei a nova nota como lista da bagagem. A primeira linha que escrevi, bolsa cinza escuro, autêntica, aparece na minha mala antes do voo para o Rio. Segunda linha, dentro há um envelope de papel pardo, fotos tiradas secretamente de Alessandra, recibos de transferência bancária, contratos para o Projeto Nordeste. Terceira linha, Estevão alega que a colocou no lugar errado, mas minha mala é azul marinho com um pequeno adesivo na alça. A mala de Alessandra é prateada, impossível confundir. Quarta linha, Estevão alega que as fotos são arquivos internos de RH, mas foram tiradas em locais privados sem indicação de documentação da empresa. Na quinta linha, parei por um momento antes de digitar. Desde que o incidente aconteceu, Estevão se explicou constantemente, mas nenhuma única vez perguntou se eu me sentia magoada. Escrevendo isso, meus olhos arderam levemente, não por causa daqueles papéis, nem por causa de Alessandra, mas porque de repente percebi que a coisa mais dolorosa neste casamento não era que Estevão pudesse me trair, mas que ele nunca pensou que eu
merecia ouvir uma única palavra honesta. O avião pousou no Rio de Janeiro perto das 10 da manhã. A empresa de Estevão estava organizando uma conferência de clientes em um hotel de luxo em frente ao mar, na Avenida Atlântica. O carro do parceiro já estava esperando do lado de fora do aeroporto. Alessandra rapidamente ocupou o banco do passageiro, abraçando suas pastas de arquivos, ligando para as pessoas para organizar a agenda. Estevão e eu nos sentamos atrás. Ele manteve seu exterior polido, ocasionalmente virando-se para perguntar se eu estava cansada ou se precisava de água. Respondi apenas o suficiente, nem fria, nem excessivamente íntima. O hotel ficava de frente para o mar. Enquanto o carro passava pelas fileiras de palmeiras, lembrei-me de repente que, durante nosso primeiro ano de casamento, Estevão me trouxera ao Rio. Naquela época, ele segurava minha mão caminhando por Copacabana, dizendo-me que quando ganhasse dinheiro suficiente, compraria um apartamento de férias bem ali e me traria algumas vezes por ano. Eu acreditei nele. Acreditei tanto que quando chegamos em casa, procurei cortinas brancas, online, imaginando uma varanda ensolarada. Mas o que uma mulher mais teme não é uma promessa não cumprida. O que uma mulher mais teme é acordar um dia e perceber que o homem que fez essa promessa nunca a colocou de fato em seu futuro. Após o check-in, o recepcionista entregou 2 cartões-chave, um para o nosso quarto e outro para o quarto de Alessandra no final do corredor. Notei que, quando o recepcionista leu o número do quarto de Alessandra, Estevão olhou para cima muito rapidamente como se já soubesse, mas ainda estivesse com medo de que eu percebesse. Fingi não ver. Dentro do quarto, abri minha mala para desempacotar. Estevão parou atrás de mim, a voz suavizando. Ele me disse para descansar esta tarde e que para o jantar com os clientes hoje à noite, eu deveria usar o vestido verde, água que ele escolheu. Ele disse, se as pessoas perguntarem sobre mim, tudo o que você tem que fazer é sorrir. Virei-me para olhar para ele. Tudo o que tenho que fazer é sorrir. Estevão pareceu um pouco surpreso. Ele explicou que queria dizer que eu não precisava me estressar, que ele cuidaria de toda a conversa da empresa. Eu assenti e tirei o vestido do armário para inspecioná-lo. O vestido verde, água era lindo e luxuoso, perfeitamente sob medida para se ajustar à imagem de uma esposa obediente, caminhando ao lado do marido. Corri meus dedos pelo tecido, sentindo de repente um calafrio no coração. Por anos, Estevão sempre soube exatamente o que eu deveria vestir para agradar aos olhos alheios, onde eu deveria me sentar para sair bem nas fotos e exatamente o quanto eu deveria falar para manter sua imagem. Foi apenas uma pena que ele nunca soube quando comecei a me sentir triste. Naquela tarde, Alessandra bateu na nossa porta, convidando-me para ir ao café do hotel. Ela sorria como se o incidente no aeroporto nunca tivesse acontecido. Isadora, Estevão me disse para lhe mostrar a área da conferência de antemão para que você não se sinta sobrecarregada hoje à noite. Peguei minha bolsa e me levantei. Claro, eu adoraria ver. No elevador, Alessandra olhou para mim através do espelho. Após um momento, ela disse, você provavelmente não está deixando a coisa de hoje de manhã incomodar. Lá, certo? O trabalho de Estevão fica complicado. Deixar documentos por aí é totalmente normal. Olhei de volta para ela no espelho e sorri. Eu nunca disse que era anormal. Alessandra engasgou com as próprias palavras. Talvez ela quisesse que eu perguntasse. Queria que eu ficasse com ciúmes. Queria que eu fizesse um escândalo para que ela pudesse fazer de vítima, mas recusei dar a ela essa satisfação. O jantar com os clientes começou às 18h30. Estevão entrelaçou seu braço no meu, enquanto entrávamos no salão de festas, sorrindo, costas retas, parecendo exatamente o homem de sucesso que era. Ele me apresentou a cada parceiro. Esta é minha esposa, Isadora. Sorri e cumprimentei a todos. Um homem chamado Ricardo, dono de uma grande distribuidora no Sul, apertou minha mão e disse, Isadora, você parece muito mais jovem pessoalmente do que nas fotos. Estevão está sempre postando fotos da sua comida.
Você parece ser uma dona de casa incrível. Continuei sorrindo, mas uma dor aguda atingiu meu peito. Descobri que, aos olhos dos amigos de Estevão, eu era apenas a mulher parada na cozinha, fornecendo silenciosamente o pano de fundo para as fotos que ele usava para decorar sua imagem como o marido modelo perfeito. No meio do jantar, Ricardo levantou sua taça para Estevão e mencionou, casualmente, sobre o Projeto Nordeste. Enviei os dados para a Alessandra outro dia. Ela disse que resolveria diretamente com a equipe financeira. Via mão de Estevão congelar. Alessandra olhou para o telefone enquanto eu simplesmente colocava meu copo de água na mesa suavemente. Uma secretária administrativa lidando diretamente com dados financeiros de um projeto que perdeu mais de 5 milhões de reais. Memorizei aquela frase. Naquela noite, Estevão bebeu bastante. De volta ao quarto, ele desabou na cama, resmungando. Não faça mais bagunça com isso. Eu posso lidar com tudo. Fiquei ao lado da cama olhando para ele. Esse homem falava com tanta certeza absoluta quando sóbrio, mas deixava todas as rachaduras aparecerem quando bêbado. Peguei meu celular, abri a nota da lista da bagagem e adicionei uma nova linha. Ricardo disse que Alessandra lida diretamente com os dados financeiros do projeto Nordeste. O papel de Alessandra vai muito além de secretária administrativa. Apaguei as luzes e deitei na borda extrema da cama. Do lado de fora da varanda, o som das ondas do mar ecoava ritmicamente como um contador de histórias paciente. Fechei os olhos, mas não consegui dormir. Eu sabia que a bolsa cinza era apenas o começo. Por trás dela havia contratos, dinheiro, Alessandra e um pedaço de 5 anos da minha vida que Estevão transformou em uma cortina de fumaça para suas ações. E quando uma tela se rasga, a luz não para em uma única fenda. Na manhã seguinte, acordei antes de Estevão. Esse hábito vinha dos meus primeiros dias de casamento, quando a mãe dele costumava morar conosco e sempre queria que sua nora fosse a primeira a acordar na casa. Embora ela tivesse voltado para Minas Gerais, seu estado natal, o hábito se agarrou a mim como um fio fino que não quebrava, mesmo quando ninguém mais se importava. Abri a porta da varanda. O mar da manhã não era tão barulhento quanto durante o dia. As ondas batiam na praia com regularidade, o vento trazia um leve salitre, apenas o suficiente para acordar você sem ser agressivo. Fiquei ali por um longo tempo, antes de voltar para dentro, abrindo silenciosamente minha bolsa para pegar meu baro. Telefone. Estevão ainda estava dormindo. Ele estava deitado de lado, de costas, para mim, respirando regularmente, mas não profundamente. Ele era um dorminhoco, inquieto, revirando-se, às vezes falando dormindo. Antes, sempre que ele fazia isso, eu puxava o cobertor para ele para que não ficasse com frio. Agora, eu apenas olhava para ele e deixava para lá. Abri a lista da bagagem novamente, lendo cada linha que escrevi no dia anterior. Cada palavra parecia clara, sem exagero, sem emoção, apenas fatos puros. Entendi que para ver onde isso levaria, eu não poderia confiar apenas em sentimentos. Precisava de coisas que fossem muito mais concretas. Às 8, Estevão acordou. Ele se sentou, esfregando a testa, a voz rouca. Estou com tanta ressaca. Entreguei a ele um copo de água que já havia servido. Beba. Isso. Ajuda. Ele pegou, bebeu de uma só vez e olhou para mim. Tenho uma reunião privada com alguns parceiros esta tarde. Você não precisa vir. Pode apenas descansar no quarto. Eu assenti, perguntando como se fosse inteiramente casual. A Alessandra vai com você? Estevão hesitou ligeiramente, mas rapidamente recuperou a compostura. Sim, ela cuida da papelada. Não insisti, mas fazer mais perguntas sobre respostas como essa não tem sentido. Mentirosos. Sempre preparam camadas de armadura, e quanto mais você tenta retirá-las, mais tempo perde. Após o café da manhã no restaurante do hotel, Estevão e Alessandra saíram primeiro. Eu disse a eles que voltaria para o quarto para descansar, mas, na realidade, fiquei no saguão um pouco mais. Observei-os sair pela porta.
Alessandra caminhava um pouco atrás e ao lado de Estevão, mas a distância não era a de um chefe e uma subordinada. Parecia mais um hábito, como se estivessem acostumados a caminhar um ao lado do outro daquele jeito por muito tempo. Fui até o quarto, mudei para um vestido simples e chamei um táxi. O motorista perguntou para onde eu queria ir. Pensei por um segundo e disse para ele me levar a uma agência bancária próxima. Ele assentiu. O carro rolou pelas estradas costeiras. Meu coração não estava muito pesado nem aliviado. Estava apenas em um estado de quietude absoluta, como quando você está prestes a entrar em uma tarefa desagradável, mas sabe que ela deve ser feita. O banco estava localizado em uma rua movimentada. Entrei, peguei uma senha, esperei. Quando chegou minha vez, entreguei minha identidade à caixa e disse que queria verificar algumas transações relacionadas à conta do meu marido, apresentando minha certidão de casamento. A caixa pareceu hesitante, explicando que as informações da conta eram confidenciais e que, sem o consentimento direto de Estevão, seria difícil me ajudar. Eu havia antecipado isso. Sorri, abri meu telefone e mostrei a ela uma foto que tirei da pilha de papéis da bolsa cinza ontem. Poderia apenas verificar se este número de conta pertence ao seu banco? Não preciso do saldo. Só preciso saber o nome na conta. A caixa olhou para a foto e depois de volta para mim. Talvez ela tenha percebido que não era um assunto simples. Após alguns segundos, ela pediu discretamente que eu esperasse. Cerca de 10 minutos depois, um homem de meia idade que parecia ser o gerente saiu. Ele me convidou para um escritório particular. Assim que a porta foi fechada, ele falou com franqueza. Isadora, eu sei quem você é. Estevão é um grande cliente nosso. Não fiquei surpresa. Homens como Estevão deixam rastros por onde passam. Coloquei meu telefone na mesa. Não quero dificultar as coisas para ninguém. Eu só quero saber de quem é o nome nesta conta. O gerente olhou para mim por um longo tempo antes de exalar suavemente. Está no nome da Alessandra. Meu coração não bateu mais rápido. Apenas uma sensação de vazio se espalhou, como se uma peça final do quebra-cabeça tivesse acabado de se encaixar. Esta conta tem vínculos com a empresa do meu marido? Perguntei. Ele não respondeu diretamente, mas falou devagar. Nos últimos 3 meses, houve várias transferências da conta corporativa para esta. Os valores não são pequenos. Assenti. Então, não era apenas um caso pessoal. Tratava-se de dinheiro, da empresa, das coisas que Estevão sempre valorizou acima de tudo. Ao sair do banco, não fui direto para o hotel. Caminhei um pouco e parei em uma pequena cafeteria. Estava silenciosa, com apenas algumas pessoas trabalhando em seus laptops. Escolhi um canto isolado e pedi um café preto. Abri a lista da bagagem e adicionei uma nova linha. A conta no envelope está no nome de Alessandra. Múltiplas transferências maciças da conta corporativa para esta nos últimos 3 meses. Feito isso, coloquei o telefone na mesa encarando o café à minha frente, amargo, mas nitidamente claro, ao contrário das explicações de Estevão, que vinham sempre recheadas de um pouco de doçura e imprecisão para deixar o ouvinte se enganar. Sentei-me ali por quase 1 hora, sem chorar nem ligar para ninguém. Algumas coisas só ficam mais confusas quando ditas em voz alta cedo demais. Eu precisava manter tudo sob controle. No início daquela tarde, voltei para o hotel. Assim que entrei no saguão, vi Alessandra parada perto da recepção ao telefone. Sua voz era baixa, mas urgente. Eu te disse, não me ligue agora. Não é seguro aqui. Ela estava de costas para mim, então não me viu. Fiquei a alguns metros de distância, sem fazer menção de me aproximar. Um momento depois, ela desligou, virou-se e deu um pulo quando me viu. Isadora, onde você foi? Sorri. Só dei um passeio para arejar a cabeça. Alessandra assentiu, mas seus olhos não conseguiram esconder a tensão. Ela ia dizer algo mais, mas parou. Estevão está na sala de conferências 3. Ele provavelmente não terminará até o final da tarde. Assenti. Sim, eu sei. Fui
direto para o meu quarto sem perguntar mais nada. Quanto mais isso avançava, mais eu percebia que as coisas que eu precisava saber raramente eram encontradas em respostas, mas nos momentos em que as pessoas não estavam preparadas. No final daquela tarde, Estevão voltou ao quarto. Parecia cansado, mas ao me ver, ainda forçou um sorriso. Já jantou? Não. Vamos descer ao restaurante. Estou morrendo de fome. Sentamos um em frente ao outro no restaurante do hotel. A iluminação quente, a música suave, tudo parecia exatamente como uma noite, normal para um casal em uma viagem de negócios. Estevão pediu comida, perguntou o que eu queria e me serviu como antes. Observei-o por um momento e perguntei: Estevão, quantas contas bancárias nossa empresa tem? Ele parou ligeiramente. Por que você pergunta? Apenas curiosidade. Ele deu um gole na água e respondeu: algumas contas, dependendo do projeto. Assenti, sem insistir mais. Estevão olhou para mim com um olhar de sondagem. Talvez ele tenha sentido algo, mas não o suficiente para identificar. A refeição passou devagar, sem discussões, sem palavras pesadas, mas entre nós, uma distância invisível se expandia pouco a pouco, silenciosamente, mas inegavelmente. Naquela noite, depois que Estevão adormeceu, abri meu telefone novamente. A lista da bagagem tinha crescido. Li-a de cima a baixo e adicionei a entrada final do dia. Estevão não nega o aspecto do dinheiro, apenas o evita. Seu comportamento não é mais sobre um mal-entendido, mas uma ocultação ativa. Bloqueei a tela, ficando completamente imóvel, encarando o teto. Sabia que estava em uma linha de fronteira. Deste lado estava o silêncio, continuando a desempenhar o papel da esposa que todos viam. Do outro lado estava o confronto, que poderia significar perder muitas coisas, mas pelo menos eu não perderia a mim mesma. Do lado de fora, as ondas continuavam a quebrar constantemente, nem mais rápidas nem mais lentas, apenas infinitamente pacientes. De repente entendi que algumas coisas não precisam ser apressadas. Quando a verdade começa a vir à tona, ela encontra seu próprio caminho. Não dormi profundamente naquela noite, não por causa do barulho, mas porque minha mente tinha muito o que organizar. As peças do quebra-cabeça estavam claramente tomando forma, mas para formar a imagem completa, eu sabia que não poderia ser precipitada. Eu costumava ser alguém que confiava facilmente, alguém rápida em perdoar. Mas desta vez, desde que abri os olhos para isso, veria tudo até o fim. Na manhã seguinte, nenhum nem outro mencionou a conversa da noite anterior. Estevão acordou cedo preparando-se como de costume, mas notei que ele não olhava mais para mim por tanto tempo quanto costumava. Seus movimentos eram rápidos e concisos, como se evitasse ativamente quaisquer pontos de atrito desnecessários. Estou saindo, disse ele, a voz normal. Sim, respondi. A porta se fechou com um clique. O quarto ficou tão silencioso que eu podia ouvir o zumbido do ar condicionado. Fiquei sentada na cama por um tempo antes de caminhar para a varanda. O mar ainda estava lá. As ondas ainda estavam lá, inalteradas pelo drama humano. Talvez seja por isso que as pessoas procuram o mar quando suas mentes estão em turbulência. Ele não resolve nada, mas força tudo dentro de você a desacelerar. Eu sabia que, depois da noite passada, Estevão entendia que eu não era mais alguém que apenas deixaria as coisas passarem. E a partir de agora, ele seria muito mais cuidadoso. Isso significava que se eu não agisse rápido, os vestígios seriam lentamente apagados. Abri meu telefone e revisei o que eu tinha. Fotos de documentos, registros de transações, minhas notas, tudo guardado perfeitamente em uma pasta. Mas, exatamente como o tio Olavo havia dito, não era suficiente para tirar uma conclusão definitiva. Lembrei-me de um pequeno detalhe ao qual não tinha dado muita atenção antes. No contrato de investimento, além da assinatura de Estevão, havia uma linha de observação sobre uma conta intermediária usada para ciclar capital de curto prazo. Na época, eu havia passado por cima, mas pensando nisso, agora não era tão simples. Decidi voltar ao banco. Desta vez, não perguntei à caixa. Sentei-me na área de espera observando. Quando vi o gerente de ontem passar,
Levantei-me e aproximei-me dele. Poderia lhe perguntar mais uma coisa? Ele olhou para mim, parecendo ter esperado o meu retorno. O que mais você precisa? Saber? Abri meu telefone e mostrei a ele a foto da linha de observação. Esta conta intermediária. Você tem informações sobre ela? Ele olhou atentamente, falou baixinho. Esta é uma conta corporativa, mas não está sob o nome da empresa de Estevão. Então, sob qual nome está? Ele hesitou, mas respondeu. Assim mesmo, outra empresa estabelecida não faz muito tempo. Essa empresa tem algo a ver com a Alessandra? Ele não respondeu verbalmente, mas seus olhos disseram tudo. Eu entendo, disse eu. Ele olhou para mim, a voz desacelerando. Isadora, há coisas que, uma vez que você as sabe, tornam muito difícil voltar atrás. Eu assenti. Não tenho intenção de voltar atrás. Ao sair do banco, eu não estava mais surpresa. Tudo estava se alinhando, exatamente como eu suspeitava, exceto que cada vez que um novo detalhe era confirmado, o vazio em meu peito crescia um pouco mais. Voltei para o hotel, mas não subi para o meu quarto. Sentei-me no saguão, pedi uma bebida, abri meu telefone e comecei a gravar tudo. A conta intermediária está sob uma empresa de fachada diferente ligada à Alessandra. Altamente provável que seja um veículo para movimentar dinheiro. Depois de digitar isso, parei. Entendi que esta história não era apenas sobre Estevão ter sentimentos por outra pessoa. Era uma corrente de escolhas alimentadas por ganância e cálculo. Não saí naquela tarde. Fiquei no quarto esperando por Estevão. Por volta das 19h, ele voltou. Hoje ele nem tentou agir normalmente. Ao entrar, olhou para mim, o olhar mais pesado que o habitual. Você ficou no quarto o dia todo? Perguntou. Sim, não saiu. Em nenhum momento. Depende do dia. Estevão largou a bolsa, tirou o paletó e sentou-se em uma cadeira. O ar entre nós não era mais um silêncio evasivo, mas um silêncio de espera. Eu fui a primeira a falar. Estevão, de quem é o nome naquela empresa de fachada intermediária? Ele olhou para cima, encarando-me fixamente. Desta vez, ele não fingiu estar confuso. Você já sabe tanto assim? O suficiente para perguntar. Estevão deu uma risada oca. Você foi mais longe do que eu pensava. Porque você foi lá antes de mim. Minhas palavras o silenciaram. Depois de um tempo, ele falou em um tom mais baixo. É uma empresa parceira. Que tipo de parceiro tem fundos da sua empresa roteados para eles, depois direto para a conta pessoal da Alessandra? Estevão não respondeu. Imediatamente. Ele se levantou e caminhou até a janela olhando para fora. Eu não. O pressionei. Apenas esperei. Isadora, disse ele devagar. Há coisas nos negócios que não são tão simples quanto você pensa. Não preciso entender tudo. Só preciso saber se você está fazendo algo ilegal. Ele se virou, lampejo de irritação nos olhos. Você está duvidando de mim. Estou lhe perguntando. A tensão no quarto aumentou, mas não aumentei minha voz, nem lancei acusações. Mantive um tom uniforme, exatamente como decidi desde o início. Estevão soltou um suspiro. Ele admitiu que alguns fundos foram transferidos para lá, mas alegou que era para ciclar o fluxo de caixa. Alessandra estava apenas colocando o nome, o dela, para ajudar. Por que não o meu nome? Perguntei. Ele congelou. Por quê? Você não deixou o nome da sua esposa estar lá, mas escolheu outra mulher em vez disso? Estevão não conseguiu responder imediatamente. E esse silêncio para mim foi a resposta. Você não entenderia, disse ele cansado. Então explique. Não, agora. Olhei para ele e dei um leve aceno de cabeça. Tudo bem. Então eu mesma encontrarei as respostas. Essa declaração fez Estevão me encarar por mais tempo. Talvez ele tenha começado a perceber que eu não era mais alguém que pararia apenas porque me disseram não. Naquela noite jantamos em silêncio. Nenhum mencionou Alessandra nem o dinheiro, mas tudo estava mais palpavelmente presente do que nunca. Quando Estevão adormeceu, abri meu telefone. A lista da bagagem se expandiu. Confirmado que a empresa intermediária é uma fachada. Alessandra a administra no papel. Estevão assina.
Estevão não consegue explicar. Seus motivos, continua adiando. Parei. Depois adicionei outra linha. A verdade não é mais sobre se aconteceu ou não, mas a gravidade disso. Desliguei a tela, deitei-me imóvel. Desta vez, não senti a picada da dor como nos primeiros dias. Em vez disso, foi um frio arrepiante, como manter a mão em água gelada por muito tempo. Sabia que a parte mais difícil pela frente não era encontrar mais provas, mas confrontar o homem em quem eu mais confiava e aceitar que ele não era quem eu pensava que era. Acordei antes do amanhecer. O quarto estava tão silencioso que eu podia ouvir distintamente Estevão respirando no sofá. Ele estava deitado de costas para mim, um cobertor fino puxado sobre ele em uma postura desconfortável. Ele provavelmente não tinha dormido profundamente a noite toda também. Sentei-me. Saí da cama o mais silenciosamente possível. Não porque tivesse medo de acordá-lo, mas porque não queria estilhaçar o silêncio pesado que envolvia o quarto. Alguns silêncios, se quebrados, se transformam em coisas que as pessoas não estão prontas para ouvir. Saí para a varanda. O ar matinal do rio ainda trazia um leve frescor. A brisa do mar trazia aquele cheiro salgado familiar. Fiquei ali por um longo tempo, sem pensar em nada específico, apenas deixando tudo dentro de mim se assentar. Ontem à noite declarei claramente o que queria. Não foi uma ameaça, nem um ultimato, apenas um limite. Mas eu sabia que para Estevão, parar não era mais simples. E esse fato me obrigou a considerar meu próximo passo. Voltei para dentro. Abri meu telefone. A lista da bagagem ainda estava lá, mais longa do que qualquer lista que eu já escrevi na minha vida. Li-a mais uma vez. Depois bloqueei a tela. Hoje não precisei adicionar outra linha. Hoje precisei fazer outra coisa. Por volta das 7, Estevão acordou. Ele se sentou, olhou em volta por um momento e depois olhou para mim. Seu olhar não era mais evasivo, como nos dias anteriores, mas carecia de sua confiança habitual. Você acordou cedo, disse ele. Sim. Ele ficou em silêncio por um tempo antes de perguntar. Você vai a algum lugar hoje? Tenho coisas para fazer. A maneira como eu disse, isso o fez parar. Uma pequena mudança na frase, mas o suficiente para ele entender. Tudo estava diferente. Que coisas? Perguntou. Vou me encontrar com Alessandra. A atmosfera no quarto caiu instantaneamente. Estevão olhou para mim, os olhos tensos. Por que você vai encontrá-la? Preciso ouvir diretamente dela. Não é necessário, disse ele rapidamente. Isso é entre você e eu. Isso é o suficiente. Eu não acho, respondi. Porque a pessoa listada nas contas e na empresa de fachada é ela, não você. Estevão levantou-se, aproximando-se de mim. Isadora, você está fazendo uma bagunça de tudo. Estou apenas tornando as coisas claras. Ele olhou para mim por um longo tempo antes de falar devagar. Eu não quero que você se encontre com Alessandra, mas eu a encontrarei. Minha voz não era alta, mas era absoluta. Estevão entendeu que desta vez eu não estava pedindo permissão. Ele se virou, esfregando a testa. Depois disse, ela não vai lhe dizer nada. Eu não preciso que ela me conte tudo. Só preciso ver como ela diz. Estevão disse, não mais. Talvez ele soubesse que não poderia me parar com palavras. Vesti-me e preparei-me para sair. Antes de sair, eu disse, se você realmente quer parar, hoje é sua última chance de dizer a verdade. Estevão não olhou para mim. Ficou parado junto à janela, de costas viradas, sem dar resposta. Saí do quarto. Não liguei para a Alessandra. Fui direto para o escritório da filial onde sabia que ela estaria. Quando entrei, a recepcionista olhou para mim com um olhar familiar, mas desta vez com um toque de confusão. Talvez tenham sentido a mudança no vento. Alessandra está aqui? Perguntei. Sim, ela está, na sala dela. Fui vê-la. Ninguém me parou. Caminhei pelo corredor até a sala de Alessandra. A porta estava entreaberta. Bati levemente e depois abri. Alessandra estava sentada em sua mesa segurando uma pilha de arquivos. Quando me viu, deu um salto da cadeira, sua expressão mudando drasticamente. Isadora.
Fechei a porta, entrei e sentei-me na cadeira em frente a ela. Sente-se. Alessandra não se sentou imediatamente. Ficou parada ali por alguns segundos, antes de lentamente tomar seu lugar. Ela entrelaçou as mãos, incapaz de esconder sua ansiedade. Não fiz rodeios. Eu disse, você sabe por que estou aqui? Alessandra olhou para baixo, sem dar resposta. A conta sob o seu nome, a empresa de fachada ligada a você. Fundos da empresa do meu marido transferidos para lá. Explique-me. Alessandra respirou fundo, falando suavemente. Você está entendendo mal. Encarei-a fixamente. Você acha que eu vim até aqui por um mal-entendido? Alessandra permaneceu em silêncio. Eu não a pressionei. Apenas a observei. Depois de um momento, ela falou, a voz tremendo levemente. Eu estava apenas seguindo as ordens de Estevão. Ordens para quê? Perguntei. Ele me disse para colocar meu nome nelas para facilitar algumas transações. Facilitar? Para quem? Insisti. Alessandra não conseguiu responder imediatamente. Para a empresa ou para vocês dois? Perguntei devagar. Essa pergunta a fez olhar para cima, o pânico brilhando em seus olhos. Não é o que você pensa. Eu nunca disse o que pensava. Eu a cortei. Estou lhe perguntando. Alessandra mordeu o lábio e disse, não tenho nenhum relacionamento com Estevão fora do trabalho. Olhei para ela com expressão zero. Eu havia antecipado essa frase e também sabia que não era suficiente. Então por que ele confiou em você o suficiente para deixá-la segurar tudo em seu nome? Perguntei. Alessandra permaneceu em silêncio. O silêncio estendeu-se por mais tempo desta vez. Você percebe como isso a afetará se for exposto? Continuei. Eu sei, respondeu ela suavemente. Então por que você ainda fez isso? Alessandra olhou para cima, encontrando meus olhos pela primeira vez. Porque eu não tive escolha. Aquela resposta me fez parar. Sem escolha? Repeti. Você é apenas uma funcionária, Estevão pediu. E você não pôde recusar. Ou você não quis recusar. Alessandra congelou. Seus olhos vacilaram antes de olhar para baixo novamente. Pense o que quiser, disse ela calmamente. Mas não sou eu quem dou as cartas. Olhei para ela por um longo tempo. Naqueles olhos não havia apenas medo, mas algo mais que eu não queria nomear. Não me importa se você dá as cartas ou não, disse eu. Só me importa onde você está nesta história. Alessandra não respondeu. Levantei-me. Não terei esta conversa uma segunda vez com você ou com Estevão. Alessandra levantou-se também, a voz urgente. Isadora. Parei, virando-me para olhar para ela. Você deve se preparar para o que está vindo. Depois de dizer isso, abri a porta e saí. O corredor parecia exatamente o mesmo, mas eu sabia que atrás daquela porta nada seria o mesmo novamente. Saí do prédio pisando na rua. O sol estava alto, a luz gritante e nítida. Parei, por um momento, respirando fundo. O encontro não trouxe muita informação nova, mas me deu algo muito mais importante. A maneira como Alessandra se esquivou, a maneira como ela falou e a maneira como ela não conseguia me olhar nos olhos ao responder certas perguntas. Voltei para o hotel. Estevão estava no quarto. Ele se levantou quando me viu. Você foi vê-la? Sim. E o que ela disse? Não, muito. Estevão olhou para mim esperando. Acho que você sabe exatamente o que ela diria. Afirmei. Ele permaneceu em silêncio. Caminhei até a mesa, peguei meu telefone, abri a lista da bagagem e disse, tenho tudo o que preciso. Estevão olhou para mim, os olhos mudando. O que você vai fazer? Olhei de volta para ele. Não vou mais perguntar. Ele franziu a testa. O que você quer dizer? Eu vou decidir. O ar no quarto congelou. Estevão não disse mais nada. Talvez ele tenha entendido que tudo havia cruzado o ponto de retorno. Naquela noite, não. Abri meu telefone imediatamente. Fiquei sentada sozinha junto à janela por um longo tempo. A cidade abaixo ainda estava iluminada, carros ainda dirigindo, pessoas ainda rindo. A vida lá fora não para pela tragédia de uma família. E talvez essa fosse a maneira do universo me lembrar que, independentemente do que
eu escolhesse, a vida continuaria. Estevão não estava dormindo. Eu sabia disso, mesmo que ele não falasse. Ele estava deitado no sofá, de costas para mim, ocasionalmente revirando-se. A distância entre nós havia se estendido de uma cama para um quarto inteiro. Na manhã seguinte acordei muito cedo, não por insônia, mas porque sabia exatamente o que ia fazer. Arrumei meus pertences. Não muita coisa, apenas meus, itens pessoais. A cada item que colocava na mala, olhava para ele uma última vez, não por arrependimento, mas para garantir que não estava deixando nada vital para trás. Ao fechar o zíper da minha mala, Estevão saiu do banheiro. Ele parou quando me viu. "O que você está fazendo?" perguntou ele. "Estou arrumando as malas." "Para onde você vai?" "Vou voltar primeiro." Estevão aproximou-se, os olhos tensos. "O que você quer dizer com voltar primeiro?" "Não preciso mais ficar aqui." Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: "Isso ainda não está resolvido." "Eu resolvi minha parte", respondi. "Você vai simplesmente ir embora assim?" Sua voz subiu. Olhei fixamente para ele. "Não, estou indo embora. Estou apenas deixando um lugar onde não quero mais estar." Estevão cerrou os punhos. "Isadora, não torne isso mais estressante do que já é." "Não estou tornando estressante. Tem sido estressante há muito tempo." Ele exalou bruscamente e disse: "Pedi tempo. Dei-lhe tempo suficiente", disse eu, devagar. "Mas você não o usou para dizer a verdade." Minhas palavras o silenciaram. Desta vez não houve reação, nem irritação, apenas uma quietude muito distinta. "Vou para Belo Horizonte", continuei. "Você termina seu trabalho aqui, e quando terminar, conversaremos." "Ir para Belo Horizonte? Para quê?" perguntou ele, abandonando o fingimento. Olhou para mim, os olhos cansados. "Você quer o divórcio?" A pergunta estava finalmente lá fora. Sem rodeios, sem evitá-la. Não respondi imediatamente. Olhei para ele por um momento e disse: "Quero uma resposta clara de você. Não hoje, mas sem mais ganhar tempo também." Estevão olhou para baixo, plantando ambas as mãos na mesa. "Não quero perder você." "E o que você fez para me manter?" perguntei. Ele não conseguiu responder. Rolei minha mala em direção à porta. Antes de sair, parei e adicionei: "Uma última coisa. Eu nunca precisei que você fosse perfeito, mas precisava que você fosse honesto." Depois de dizer isso, abri a porta e saí. O corredor era o mesmo de todos os dias, mas a cada passo eu me sentia diferente. Não pesada, nem leve, apenas uma determinação que levei dias para conquistar. Fui ao saguão e fiz o check-out mais cedo. O recepcionista pareceu um pouco surpreso, mas não fez perguntas. Saindo do hotel, parei. A brisa do mar ainda soprava. O sol estava alto. Respirei fundo e entrei em um táxi. No caminho para o aeroporto, não olhei para o meu telefone. Apenas olhei pela janela. As ruas, as árvores, as vitrines das lojas passando, pareciam um filme que eu já tinha visto e não tinha vontade de rever. Eu não chorei, talvez porque as lágrimas não fossem mais necessárias. Quando cheguei em Belo Horizonte, fui direto para a casa dos meus pais. Minha mãe abriu a porta, surpresa ao me ver. "Você voltou cedo. A viagem acabou?" "Sim, acabou, mãe." Ela olhou para a mala na minha mão, depois olhou para mim mais de perto. "Há algo errado, querida?" Coloquei a mala no chão e entrei. Nada demais. Só queria ficar em casa um pouco. Ela não. Indagou mais. Apenas me puxou para dentro. "Vá lavar o rosto. Tenho o jantar pronto." Às vezes os pais não precisam fazer muitas perguntas. Apenas uma refeição quente e um espaço familiar são suficientes para evitar que você se perca. Meu pai estava sentado na sala. Ao me ver, assentiu. "Você voltou?" "Sim." Ele não perguntou nada, mas eu sabia que ele viu que algo estava errado. O jantar naquele dia foi mais lento do que o habitual. Minha mãe colocou comida no meu prato, perguntando sobre coisas aleatórias. Respondi normalmente. Ninguém mencionou Estevão. Depois do jantar, sentei-me com meu pai por um tempo. Ele
Serviu um chá e me entregou uma xícara. Se houver algo em sua mente, diga, disse ele. Sua voz era profunda. Segurei a xícara de chá, observando o vapor fino subir. Estou pensando no meu casamento. Meu pai não ficou surpreso. Ele apenas assentiu. Já pensou o suficiente? Quase. O que está faltando? Tomar a decisão eu mesma. Ele olhou para mim, os olhos firmes, mas não rudes. Então não deixe ninguém mais tomá-la por você. Eu assenti. Naquela noite voltei para nossa casa vazia em São Paulo. A casa parecia exatamente a mesma, mas abrindo a porta, senti um vazio inegável. Não por falta de pessoas, mas por falta da segurança que eu pensava existir. Coloquei minha mala no chão, sentei no sofá e meu telefone vibrou. Era Estevão. Encarei a tela. Por um momento antes de atender. Você voltou? Perguntou ele. Sim. Onde? Você está em casa. Ele ficou em silêncio por um momento antes de dizer. Vou para casa mais cedo. Faça o que quiser, Isadora. Se você tem algo a dizer, diga. Ele exalou suavemente. Preciso falar com você. Quando você chegar em casa, conversaremos. Desliguei. Não zangada, nem triste, apenas totalmente indisposta a arrastar qualquer diálogo. Quando as coisas ainda estavam incertas, abri meu telefone. Pela primeira vez em dias, não abri a lista da bagagem. Em vez disso, abri uma nova nota e escrevi uma única linha. O que eu preciso agora? Não é mais da verdade, mas de uma escolha. Encarei aquela frase por um longo tempo antes de bloquear a tela. Dormi sozinha naquela noite. Sem som de Estevão, se revirando, sem a presença da pessoa que eu pensava não poder viver sem. Talvez esta tenha sido a primeira vez que eu realmente encarei meu casamento, não através de memórias, não através de hábitos, mas através da minha própria escolha ativa. Na noite seguinte, não acendi as luzes da sala, deixando apenas um pequeno candeeiro de mesa brilhando no canto, apenas o suficiente para ver. A casa não estava completamente escura, mas não estava iluminada o suficiente para me sentir confortável. Talvez eu deliberadamente a tenha mantido nesse limbo, espelhando meu próprio estado emocional. Por volta das 22, ouvi a chave girar na fechadura. Estevão estava em casa. Ele entrou, parando por alguns segundos, quando me viu sentada no sofá. A luz amarela projetada em seu rosto fazia cada linha parecer mais exausta do que o habitual. Você ainda está acordada? Perguntou ele. Eu estava esperando por você. Ele largou a bolsa, tirou o casaco e sentou-se na cadeira oposta a mim. Não havia distância física como nos dias no hotel, mas o vazio invisível entre nós permanecia intacto. Pensei muito. No voo de volta, disse Estevão devagar. Acho que precisamos esclarecer tudo. Eu assenti. Vá em frente. Ele olhou para baixo para a mesa, entrelaçando as mãos. A ideia com aquela bolsa não foi minha. Não o interrompi. Foi a empresa, continuou ele. Especificamente, o departamento financeiro. Eles estavam sob uma auditoria interna. Alguns fundos estavam completamente fora dos livros, diretamente ligados a Bianca. Foi a primeira vez que ele disse o nome dela. Bianca era a diretora financeira. Bianca é quem está no comando daquele departamento, disse Estevão. Mas se for exposto, não é apenas ela. Eu caio com ela. Por que você cairia? Perguntei. Porque eu sou o signatário final. A resposta foi breve, mas suficiente para eu entender o alcance. Aquela bolsa continha documentos? Perguntei. Não apenas documentos, disse ele. Também havia dinheiro vivo. Fiquei em silêncio. O plano original era contrabandear aquela bolsa através de uma mala de bordo, contornando verificações internas, disse ele. Então alguém a recuperaria do outro lado. A destinatária era Bianca, perguntei. Estevão assentiu. Por que minha mala? Perguntei sem rodeios. Ele ficou quieto por um momento antes de responder. Porque você é a única de quem ninguém suspeitaria. Aquela resposta me fez soltar uma risada suave. Não porque fosse engraçada, mas porque era bizarramente óbvia. Então, você me escolheu, disse eu, porque eu era segura. Estevão olhou para cima.
Eu nunca pensei que fosse chegar tão longe. Você nunca pensou ou escolheu não pensar? Perguntei. Ele não respondeu imediatamente. Um momento depois ele disse: fui forçado. Forçado por quem? Pelo conselho. Alguém colocou uma faca na sua garganta? Perguntei. Minha voz ainda perfeitamente calma. Estevão franziu a testa. Isadora, não diga isso. Estou apenas tentando avaliar exatamente o quão forçado você foi, respondi. Ele suspirou. Eu não podia dizer não. Se eu recusasse, eles colocariam toda a responsabilidade em mim. Eu perderia tudo. E você pensou que transferir isso para mim o salvaria? Perguntei. Estevão permaneceu em silêncio. Aquela pergunta não precisava mais de resposta. Eu entendo, disse eu devagar. Você escolheu o caminho com o menor risco para si mesmo. Não é isso, disse ele rapidamente. Eu calculei para que ninguém descobrisse. Mas você não calculou a possibilidade de eu descobrir, respondi. Ele olhou para mim, os olhos vacilantes. Sinto muito. Aquele pedido de desculpas veio tarde demais e não significava absolutamente nada agora. E, quanto a você e Bianca? Perguntei. Estevão congelou. Apenas diga tudo. Já cansei de ouvir as coisas em pedaços. Ele ficou quieto por um longo tempo. O espaço entre nós tornou-se mais pesado a cada segundo. Bianca e eu estávamos nos vendo, disse ele suavemente. Mesmo que eu tivesse me preparado, aquela frase ainda fez meu coração pular uma batida. Há quanto tempo? Perguntei. Cerca de meio ano. Começou antes ou depois do problema da auditoria financeira? Insisti. Depois. Então foram negócios e prazer. Eu disse que não era amor. Ele reagiu rapidamente. Foi apenas. Apenas o quê? Perguntei. Ele não conseguiu terminar a frase. Olhei para ele por um momento. Disse, você não precisa explicar assim. Não torna nada melhor. Estevão baixou a cabeça. Eu estava errado. Eu sei, disse ele. Um silêncio sufocante tomou conta da sala. Sem discussões, sem interrogações. Apenas a verdade crua e gelada, ali mesmo na mesa. Tenho uma última pergunta, disse eu. Estevão olhou para cima. Se eu não tivesse descoberto, o que você teria feito? Ele não respondeu, imediatamente. Mas desta vez, eu esperei. Eu teria continuado, disse ele. Alguns segundos depois. Aquela resposta foi mais definitiva do que qualquer desculpa que ele oferecera antes. Eu assenti. Isso é o suficiente. Estevão olhou para mim, a voz caindo. Isadora, eu sei que não tenho mais o direito de me defender, mas ainda quero perguntar. O que você vai fazer? Encostei-me no sofá, olhando diretamente para ele. Não vou ficar em um casamento onde sou usada como ferramenta. Ele fechou os olhos por um segundo. Eu entendo, disse ele. Mas eu também não quero fazer as coisas puramente por emoção, continuei. Isso não é mais apenas entre você e eu. Envolve leis federais, sua carreira, nossas famílias. Você quer que eu... Ele parou. Quero que você resolva sua parte nisso primeiro, disse eu. Com a empresa, com Bianca e com os crimes que você cometeu. Estevão assentiu lentamente. Eu vou. Depois disso, continuei. Resolveremos nossa parte. Um divórcio? Perguntou ele. Olhei para ele, sem responder imediatamente. Não disse divórcio, disse eu. Mas também vejo zero razão para continuar. Aquilo não era uma ameaça, era um fato. Estevão permaneceu em silêncio. Vou lhe dar tempo, disse eu. Mas desta vez, não é para você pensar, é para você agir. Ele assentiu. Eu entendo. Levantei-me. Esta noite você dorme aqui fora. Ele não objetou. Ele provavelmente sabia que tinha perdido esse direito de qualquer maneira. Entrei no quarto e fechei a porta, não batendo, mas com decisão. Naquele quarto familiar, tudo era igual, mas eu sabia que a partir desta noite, tudo era irreversivelmente diferente. Deitei na cama, encarando o teto. Não senti a dor sufocante de dias antes, nem me senti completamente aliviada. Apenas uma clareza nítida. Pelo menos eu tinha as respostas. Pelo menos eu não estava mais ancorada pelo desconhecido. Do lado, de fora do quarto,
Ouvi Estevão se mover, e então o silêncio total retornou. Não, dormi imediatamente, mas também não pensei demais. Algumas coisas, uma vez, claras, não exigem mais pensamento. Quando abri a porta do quarto na manhã seguinte, Estevão já estava de pé. Estava parado na varanda fumando. Saí. Ele virou-se para me olhar, não dizendo nada. Naquele momento, percebi que não éramos mais um casal em nenhum sentido real. Apenas duas pessoas diante de uma decisão maciça. E desta vez, ninguém poderia fugir. Não fiz a Estevão uma única pergunta naquela manhã. Preparei café, colocando 2 canecas na mesa por velho hábito, mas não o chamei. Ele mesmo entrou e sentou-se à minha frente. Ambos sabíamos que a partir deste momento, cada palavra falada carregava um peso pesado. Não havia mais espaço para imprecisão. Estevão deu um gole no café e falou primeiro. Entrei em contato com a empresa. Não olhei para ele. E eles me querem para uma reunião direta esta tarde, disse ele. Eu assenti. Você deve ir. Vou confessar tudo, acrescentou. Estevão, a voz pesada. Chega de esconder. Parei por alguns segundos antes de perguntar. Confessar tudo para proteger quem? Estevão olhou para mim. Não era uma pergunta fácil. Estou confessando para assumir a responsabilidade, respondeu ele. Bom, disse eu. Pelo menos desta vez você escolheu o caminho certo. Estevão olhou para baixo sem dizer mais nada. Sabia que isso não era simples para ele, mas alguns erros, se você não se prontificar a carregar, você mesmo, ninguém mais os carregará por você. Amanhã passou devagar. Não fui trabalhar. Liguei e tirei um dia de folga. Minha gerente perguntou se estava tudo bem. Apenas disse a ela que precisava de tempo para lidar com um assunto de família. Ela não indagou, apenas me disse para avisar se precisasse de algum apoio. Agradeci e desliguei. Em casa, organizei meu armário, não porque estivesse bagunçado, mas porque precisava fazer algo para evitar que minha mente entrasse em espirais de pensamentos negativos. Dobrei cada camisa, reorganizei cada gaveta. Havia itens que comprei para Estevão que ainda pareciam novos. Havia os ternos que ele usava para o trabalho. Eu costumava pensar que ele estava batalhando pela nossa família. Olhando para trás agora, nada era tão simples quanto eu acreditava. Ao meio-dia, Estevão estava se preparando para sair. Ele vestiu uma camisa branca engomada, exatamente como fazia para qualquer reunião importante no passado. Estou saindo, disse ele. Eu assenti. Sim. Ele ficou ali por alguns segundos como se quisesse dizer algo mais, mas parou, abriu a porta e saiu. A porta fechou e a casa ficou completamente silenciosa. Sentei-me na cadeira, olhando para o espaço vazio à minha frente. Pela primeira vez em dias, senti-me desprendida das minhas emoções. Sem raiva cega, sem pânico intenso, apenas uma sobriedade fria, aguda o suficiente para ver tudo claramente. Por volta das 15h, meu telefone tocou. Era Estevão. Encarei a tela por alguns segundos antes de atender. Estou ouvindo. Sua voz do outro lado estava rouca. Estou na sede da empresa. Terminei a reunião e as coisas são muito piores do que eu pensava. Fiquei quieta, esperando que ele continuasse. Eles já sabiam, disse Estevão. Não era apenas uma suspeita de auditoria. Eles tinham provas concretas. Que tipo de provas? Perguntei. Registros de transações, e-mails e até imagens de câmeras. Franze a testa. Câmeras no seu escritório? Não. Câmeras públicas. Feeds de segurança interna. Entendo. Então, a empresa os monitorava há algum tempo. Então por que o chamaram? Perguntei. Para um depoimento formal, disse ele, e para ver se eu cooperaria. O que você disse? Admiti minha parte nisso, respondeu Estevão. Quanto a Bianca, eles já tinham o suficiente para enterrá-la. Exalei suavemente. E você? Estou suspenso indefinidamente, disse ele, aguardando a revisão corporativa e legal final. Acusações federais estão envolvidas? Perguntei diretamente. Estevão ficou em silêncio por um momento antes de responder. Provavelmente. Aquela resposta não me chocou.
Eu tinha considerado essa possibilidade desde a noite anterior. Você tem um advogado? Perguntei. Não, respondeu ele. Estou procurando um agora. Encontre um imediatamente, disse eu. Não deixe as coisas saírem do controle antes de começar a se defender. Eu sei, disse ele. Vou fazer isso agora. Um breve silêncio pairou entre nós. Isadora, chamou ele. Estou aqui. Não quero você arrastada para isso, disse ele. Já estou. Arrastada para isso, respondi. No segundo em que você colocou aquela bolsa na minha mala. Estevão não disse nada. Mas o resto é sua responsabilidade, continuei. Vá resolver. Eu vou, disse ele baixinho. A chamada terminou. Coloquei meu telefone na mesa, sentindo um peso no peito, mas sem caos. Pelo menos as coisas estavam se movendo na direção certa. A verdade estava lá fora e a prestação de contas estava tomando forma. No final da tarde recebi outra ligação. Era a mãe de Estevão, Dona Marisa. Encarei a tela por um momento antes de atender. Olá, Dona Marisa. Sua voz parecia incrivelmente tensa. Isadora, o que está acontecendo com Estevão? Ouvi dizer que há um problema sério na empresa dele. Eu sabia que isso chegaria à família mais cedo ou mais tarde. Sim, Estevão está cooperando com uma investigação corporativa agora. Mantive minha voz firme. Ele fez algo ilegal? Ela pressionou. Parei por um segundo antes de responder. Envolve finanças corporativas. Do outro lado, ela suspirou pesadamente. Meu Deus, por que ele foi tão estúpido? Não disse nada. E você? Perguntou ela. Você está implicada? Não, respondi. Não estive envolvida em nada disso. Ela ficou quieta por um momento antes de dizer. Isso é bom. Mantenha suas mãos limpas. Não deixe ele arrastar você para baixo. Respondi silenciosamente. Eu sei. E, quanto a vocês dois? Perguntou ela, a voz desacelerando. Eu sabia que ela estava sondando. Ainda estamos conversando, disse eu. Se acontecer alguma coisa, fale comigo, disse ela. Afinal, você é minha nora. Aquela frase, se tivesse sido dita no passado, poderia ter aquecido meu coração. Agora, apenas, senti a vasta distância entre nós. Sim, eu sei, respondi. A chamada terminou. Sentei-me completamente imóvel por um momento antes de caminhar para a varanda. Estava escurecendo. Lá embaixo os carros passavam como em qualquer outro dia. As vidas de outras pessoas não param apenas porque a sua desmorona. Perguntei a mim mesma onde terminaria depois de tudo isso. Não era uma decisão imediata, mas um caminho claro à frente. Naquela noite, Estevão voltou tarde. Ele entrou em casa, o rosto mais exausto do que de manhã. Fiz o jantar, disse eu. Você deve comer. Ele olhou para mim, levemente surpreso. Obrigado, Isadora. Sentamos à mesma mesa, mas mal falamos. A atmosfera não era tão tensa quanto antes, mas longe de ser íntima. Depois do jantar, Estevão disse, contatei um advogado de defesa. Bom, respondi, posso ter que enfrentar o Tribunal Federal, acrescentou ele. Assenti. Prepare-se para isso. Ele olhou para mim. E você? Já pensou sobre isso? Coloquei meu garfo na mesa e olhei para ele. Estou pensando sobre nós, esclareceu ele. Eu sei, respondi. Um longo silêncio seguiu. Não estou apressando você, disse ele. Mas não vou arrastar isso desnecessariamente também, afirmei. Estevão assentiu. Eu entendo. Dormimos em quartos separados novamente naquela noite. Nada mais foi dito. Mas eu sabia que tudo estava se aproximando firmemente de uma conclusão. Não com uma explosão massiva, mas com passos lentos, deliberados e irreversíveis. Nos dias que se seguiram, a casa manteve sua antiga rotina, mas a atmosfera havia mudado totalmente. Sem saudações matinais, sem conversa fiada no jantar. Tudo era perfeitamente funcional e mínimo, como dois estranhos dividindo um teto, porque nenhum deles conseguiu se mudar ainda. Estevão começou a sair de casa com mais frequência, não para o trabalho, mas para se encontrar com seu advogado, os investigadores corporativos e as autoridades. Às vezes chegava em casa extremamente tarde.
Às vezes ficava sentado na sala até o amanhecer. Eu não perguntava, nem interferia. O fardo dele era para ele carregar sozinho. Quanto a mim, voltei ao trabalho. No meu primeiro dia de volta, usei uma roupa simples, maquiagem mínima. Olhando no espelho, vi que ainda era eu mesma, mas meus olhos estavam diferentes. No escritório, as pessoas trabalhavam normalmente, mas eu sabia que alguns tinham ouvido falar da situação de Estevão. Olhares fugazes, frases incompletas. Foi o suficiente para eu entender. Durante o intervalo do almoço, minha gerente me chamou de lado. Isadora, não vou pedir detalhes, mas, se precisar de mais tempo de folga, é só me falar. Balancei a cabeça. Não, estou bem. Quero trabalhar. Ela olhou para mim por um momento, depois assentiu. Trabalhar é uma boa maneira de se manter centrada. Sorri fracamente. Ela provavelmente entendia mais do que eu pensava. Nas semanas seguintes, mantive uma agenda rigorosa. Trabalho de manhã, casa à noite, ler um livro ou limpar. Não evitava ativamente Estevão, mas não iniciava conversas também. Entre nós, a interação era mantida no mínimo indispensável. Uma noite, enquanto dobrava a roupa no meu quarto, Estevão bateu na porta. Isadora, tem 1 minuto? Olhei para cima. O que foi? Quero conversar. Coloquei a camisa de lado e sentei-me ereta. Pode entrar. Estevão entrou, sentou-se na cadeira oposta a mim. Parecia muito mais magro do que há alguns dias, o rosto encovado. Acabei de voltar do escritório do advogado, disse ele. Presume, respondi. O caso será processado, disse ele devagar. A gravidade depende da minha cooperação. Assenti. Você está mentalmente preparado para isso? Estou chegando lá, disse ele. Mas queria falar com você sobre outra coisa. Olhei para ele. Vá em frente. Ele fez uma pausa como se estivesse organizando seus pensamentos. Cortei completamente os laços com Bianca, disse ele. Eu não reagi imediatamente. Quando? Perguntei. No dia seguinte ao aeroporto, respondeu ele. Dei um leve aceno de cabeça. Isso é o que você deveria ter feito. Eu sei que isso não muda nada para você, disse Estevão, mas queria ser claro. Eu entendo, respondi. Mas exatamente como você disse, não muda a questão central. Estevão olhou para baixo. Eu sei. O quarto ficou em silêncio, mas desta vez não foi um silêncio pesado. Parecia mais uma pausa necessária. Isadora? Estevão limpou a garganta. Sim, pensei muito, disse ele. Não apenas sobre a empresa, mas sobre nós. Percebi há muito tempo que parei de colocar lá no lugar que você merece. Tratei-a como uma certeza, então parei de tentar manter lá. Não disse nada. Tinha sentido isso por muito tempo, mas ouvi-lo admitir ainda tocou em um ponto sensível. Não estou pedindo o seu perdão, continuou ele. Acho que não tenho o direito de pedir isso de qualquer maneira, mas queria dizer que finalmente entendo. Exalei suavemente. Entender é uma coisa, consertar é outra. Estevão assentiu. Eu sei. Então não diga, apenas coisas para se sentir melhor. Faça o que precisa ser feito. Eu farei, respondeu ele. Olhei para ele por um momento e perguntei. Quais são seus planos? Se tiver que enfrentar tempo de prisão federal? Ele ficou quieto por um momento antes de dizer. Assumirei a responsabilidade. E sua família? Perguntei. Ainda não contei tudo aos meus pais, disse ele. Só disse a eles que havia um problema no trabalho. Acho que você precisa dizer a verdade a eles, disse eu. Eles descobrirão mais cedo ou mais tarde. Estevão assentiu. Estou descobrindo como. Levantei-me, caminhando até a janela para olhar a rua. As luzes amarelas da rua se estendiam. Carros passando exatamente como em qualquer outro dia. Estevão, chamei. Sim. Se um dia você perder tudo o que tinha, sabe como vai? Sobreviver? Ele pensou por um tempo. Nunca pensei nisso antes. Mas agora acho que só tenho que começar de novo. Começar de novo não é fácil, disse eu. Eu? Sei, respondeu ele. Mas talvez esse seja o preço que eu tenha que pagar. Virei-me para olhar para ele. Sim, cada escolha tem um preço. Estevão levantou-se. E você? Tomou uma decisão?
A pergunta foi finalmente feita. Olhei para ele, sem evitar seu olhar. Pensei muito sobre isso. Ele esperou. Não, podemos voltar a ser como éramos, disse eu devagar. Não importa o quanto você mude, o que aconteceu ainda está lá. Estevão assentiu como se já tivesse se preparado para essa resposta. Mas também não quero tomar uma decisão legal, definitiva enquanto tudo ainda está uma bagunça. Continuei. Quero esperar. Esperar o quê? Perguntou ele. Esperar até que sua situação seja completamente resolvida, respondi. Esperar até que eu tenha absoluta certeza de que não estou agindo por emoções temporárias. Estevão permaneceu em silêncio por um momento antes de dizer: respeito sua decisão. Assenti. Durante este tempo, disse eu, mantemos as coisas exatamente como estão. Não interferimos na vida um do outro, mas não fazemos nada para piorar a situação também. Eu entendo, respondeu Estevão. Ele saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Sentei-me na beira da cama, olhando ao redor do quarto familiar. Tudo estava em seu lugar, mas o sentimento tinha ido embora. Não era mais o santuário de um casamento completo, mas a sala de espera de um capítulo prestes a terminar. Dormi muito melhor naquela noite, não porque tudo estivesse bem, mas porque sabia que estava no caminho certo. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o habitual. Preparei café, abri a porta da varanda e respirei fundo. O ar da manhã estava fresco e leve. Estevão também acordou, mas não disse nada. Apenas demos um ao outro um breve aceno de cabeça, como dois conhecidos passando. Naquele momento, entendi que para alguns relacionamentos, quando chegam a este ponto, palavras não são mais necessárias. Cada um só precisa caminhar seu próprio caminho. Os dias seguintes passaram firmemente, nem rápidos nem sufocantemente pesados. Tudo caiu em uma ordem clara, como se ambos tivéssemos aceitado nossos papéis do ato final desta história. Estevão continuou se deslocando entre a empresa, seus advogados de defesa e depoimentos exaustivos. Eu nunca pedia detalhes, mas pela maneira como ele chegava em casa, pelos seus olhos e sua postura, eu sabia que não estava indo bem. Havia dias em que ele ficava sentado na varanda por horas, sem fumar, apenas olhando para a rua como se tentasse processar tudo o que tinha acontecido. Uma tarde, logo depois que cheguei do trabalho, Estevão me chamou. Isadora, preciso lhe dizer uma coisa. Coloquei minha bolsa no chão e sentei-me em frente a ele. Vá em frente. Ele respirou fundo e falou devagar. A empresa tomou sua decisão oficial. Olhei para ele sem falar. Fui oficialmente demitido, disse ele. E eles entregaram os arquivos aos investigadores federais. Apesar de ter me preparado para isso, aquela frase ainda fez o ar no quarto cair. E a Bianca? Perguntei. O mesmo, respondeu ele. Mas as acusações dela são significativamente mais pesadas. Dei um leve aceno de cabeça, não por preocupação com Bianca, mas porque sabia que este era o ponto final de não retorno. O que seu advogado diz? Perguntei. Serei indiciado, disse Estevão, mas se eu cooperar plenamente, posso conseguir uma sentença reduzida. Fiquei quieta por alguns segundos antes de dizer: então faça o que precisar fazer. Estevão olhou para mim, a voz caindo. Confessei tudo. Não escondi nada. Bom, respondi. Um silêncio caiu, mas desta vez não foi um silêncio de esquiva. Foi o silêncio da aceitação. Isadora, chamou Estevão. Estou ouvindo. Sinto. Muito, disse ele. Olhei para ele. Desta vez, não reagi da maneira que costumava. Não ignorei, nem aceitei. Já ouvi você dizer isso muitas vezes, disse eu. Mas talvez esta seja a primeira vez que você realmente entende o que isso significa. Estevão assentiu, sem discutir. Não espero que você me perdoe, disse ele. Só quero que você saiba que percebi que estava errado e estou pagando o preço. Exalei suavemente. Eu sei. Naquela noite jantamos juntos. Não por hábito, mas porque ambos entendíamos que não sobrariam muitos jantares como este. Depois da refeição, falei com ele. Estevão, acho que é hora de finalizarmos nossa própria situação. Ele largou o garfo e olhou para mim.
Sim. Sentei-me ereta, minha voz calma. Pensei sobre isso por tempo suficiente e tomei minha decisão. Estevão não interrompeu. Precisamos terminar isso, disse eu. Quando aquelas palavras saíram da minha boca, não foram tão pesadas quanto eu temi uma vez. Eram claras, absolutas e desprovidas de hesitação. Estevão permaneceu em silêncio. Ele não pareceu surpreso, nem objetou. Apenas deu um leve aceno de cabeça. Eu entendo, disse ele. Não estou fazendo isso por raiva, continuei. Estou fazendo isso porque sei que, se continuarmos, nenhum de nós jamais poderá viver uma vida normal. Estevão olhou para baixo para a mesa. Eu sei que não tenho o direito de pedir para você ficar. Não preciso que você me peça para ficar, disse eu. Só preciso de uma conclusão. Certo? Assentiu ele. Começaremos a papelada legal em breve, disse eu. Assim que sua situação legal se estabilizar um pouco. Tudo bem, respondeu Estevão. Um longo silêncio se estendeu, mas não me incomodou mais. Era um ponto final colocado ao fim de uma frase terminada. Isadora, chamou Estevão. Estou ouvindo. Obrigado por ser direta comigo. Olhei para ele. Era o mínimo que eu poderia fazer por nós dois. Naquela noite arrumei o resto dos meus pertences pessoais. Não porque estivesse saindo naquele exato segundo, mas porque queria estar pronta. Dobrei minhas roupas e coloquei-as na mala. A mesma mala que levou à minha descoberta era, agora, o objeto que eu estava usando para partir. A vida realmente tem uma maneira estranha de completar o ciclo. Na manhã seguinte, acordei cedo. Estevão já tinha saído. Havia um pequeno bilhete deixado na bancada da cozinha. Indo ao escritório do advogado. Fique na casa o tempo que precisar. Ligue se precisar de alguma coisa. Encarei o bilhete por um momento. Depois o dobrei. Não liguei para ele. Ao meio-dia, dirigi de volta para a casa dos meus pais em Belo Horizonte. Quando entrei, minha mãe olhou para mim por um longo tempo. Está tudo bem, querida? Perguntou ela. Sentei-me e falei devagar. Estevão e eu vamos nos divorciar. Ela ficou quieta por alguns segundos antes de suspirar. Eu meio que adivinhei. Olhei para ela. Você está brava comigo? Ela balançou a cabeça. Não. O casamento é um compromisso para a vida toda. Se você não consegue segurá-lo, deixe-o ir. Mas deixar ir do jeito certo é o que importa. Eu assenti. As palavras dela eram simples, mas me garantiram que eu não estava errada em escolher este caminho. Você está bem? Perguntou ela. Estou bem, respondi. Pelo menos eu sei exatamente o que estou fazendo. Minha mãe colocou a mão sobre a minha. Isso é tudo o que importa. Fiquei em Belo Horizonte até a tarde, depois dirigi de volta para casa em São Paulo, não porque quisesse voltar, mas porque precisava finalizar o que sobrou. Naquela noite Estevão chegou em casa. Viu minha mala arrumada sentada no canto da sala, mas não fez perguntas. Você contou à sua mãe? Perguntou ele. Sim, respondi. O que ela disse? Ela respeita minha decisão. Estevão assentiu. Eu contei aos meus pais também. Como eles reagiram? Perguntei. Minha mãe está arrasada, disse ele. Mas ela não a culpa. Não fiquei surpresa. Dona Marisa, apesar de tudo, era uma mulher razoável. Sentamos, falando muito pouco. Não, havia mais nada para debater. Nada mais para salvar. Isadora, disse Estevão. Sim, cuide-se bem. Olhei para ele e sorri levemente. Você também. Sem grandes promessas. Sem se houver uma próxima vida. Apenas duas pessoas que costumavam ser marido e esposa, desejando um ao outro as coisas mais simples. Não dormi no quarto naquela noite. Deitei no sofá, olhando para o teto. O espaço era familiar, mas meu coração era diferente. Eu não era mais a mulher passiva, esperando no escuro. Eu era a mulher que escolheu ir embora no momento em que percebeu que não era mais respeitada. Na manhã seguinte, rolei minha mala até a porta da frente. Estevão estava lá, sem fazer menção de me parar. Estou indo, disse eu. Sim, respondeu ele. Abri a porta e saí para fora. O sol da manhã bateu nos meus olhos, ligeiramente ofuscante, mas incrivelmente claro. Não olhei para trás. Não porque fosse fria,
mas porque sabia que uma vez que você atravessa certas portas, não há necessidade de olhar para trás mais. Meu casamento terminou não com uma briga massiva, mas com um silêncio longo, o suficiente para ambos entendermos que não havia mais nada a que se agarrar. E às vezes, esse é o tipo de final mais verdadeiro. A história termina aqui, mas o que perdura não se encontra nos erros ou na mágoa, mas em como cada pessoa escolheu enfrentá-la. Os casamentos não quebram por falta de amor no início, mas porque ao longo do caminho as pessoas esquecem como proteger o que uma vez prezaram. Na vida, ninguém consegue evitar completamente perder o caminho. Mas errar uma vez não é tão aterrorizante quanto saber que você está no caminho errado e ainda escolher percorrê-lo. O verdadeiro valor de uma pessoa não é que ela nunca tropeça, mas se ela tem a clareza para parar, refletir e corrigir seu curso. Isadora escolheu partir não porque o amor acabou, mas porque entendeu que manter um relacionamento onde a confiança se estilhaçou apenas exauriria a ambos. Quanto a Estevão, o que ele perdeu não foi apenas sua carreira ou seu casamento, mas uma lição profunda sobre responsabilidade e escolhas. O que aconteceu não foi acidente, foi a culminação de pequenas decisões calculadas ao longo do tempo. Há um velho ditado na vida: a verdadeira superioridade não está em quem tem mais sucesso, mas em quem mantém sua integridade por mais tempo. O dinheiro pode ser refeito, reputações podem ser reconstruídas, mas uma vez que você perde sua decência básica, reconquistar a confiança de alguém é quase impossível. Em uma família, a coisa mais preciosa não é o tamanho da casa ou quanta riqueza é acumulada, mas a sinceridade genuína que vocês dão um ao outro. Trata-se de escolher segurar a mão um do outro durante a tempestade, em vez de virar as costas. Mas se um lado já soltou, o outro deve ser forte o suficiente para caminhar sem amargura, sem se agarrar a algo que não lhe pertence mais. E acima de tudo, não importa onde vamos ou o que façamos, devemos sempre lembrar nossas débris raízes. Lembrar dos pais que passaram a vida nos ensinando a ser seres humanos decentes. Viver de uma maneira que lhe permita voltar para casa sem vergonha. Essa é a coisa mais valiosa a proteger. A vida não é perfeitamente justa, mas causa e efeito são sempre notavelmente claros. Você colhe exatamente o que semeia. É apenas uma questão de tempo. Portanto, em vez de buscar ganhos de curto prazo, escolha viver com honra e bondade. Você pode caminhar um pouco mais devagar que os outros, mas seu coração será leve e seus passos serão firmes. Esta história fecha com um final imperfeito, mas abre um caminho muito mais claro para ambos os indivíduos. Há perda, há arrependimento, mas também há crescimento. E às vezes, essa é a coisa mais importante de todas, que todos os que ouvem esta história aprendam a apreciar o que têm, desacelerem um pouco, pensem um pouco mais profundamente e escolham a bondade um pouco mais vezes, porque, em última análise, o que permanece por mais tempo na vida de uma pessoa não são seus sucessos ou seus fracassos, mas a maneira como escolheu viver.